Na aula passada, nós terminamos o assunto sobre quem habitaria nas tendas de Sem, final de Gênesis 9. Na aula de hoje, vamos tirar aplicações do capítulo 9. Capítulo 9, versos 1 a 7, eles tratam do que vamos chamar de inclusio da preservação. Você lembra o que é inclusio? Inclusio é quando determinadas palavras abrem um trecho da Bíblia e também fecham esse trecho, indicando que ali no meio há um tema específico sendo tratado. Como é que nós sabemos que Gênesis 9, versos 1 a 7 tem um inclusio? Porque o trecho começa e termina com as mesmas palavras. Veja só, Gênesis 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E o que é que nós temos em Gênesis 9, versículo 7? Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Observe, portanto, que são as mesmas palavras, ditas de maneira ligeiramente diferente. E isso, inclusio, revela que no meio desses versículos há um tema específico. Qual? O tema da preservação do mundo após o dilúvio. Deus dá novas regras para que os homens possam conviver no período pós-dilúvio até os dias de hoje. É interessante isso porque nós vemos que Deus, mesmo o ser humano continuando pecador através dos descendentes de Noé, Deus se preocupa com a humanidade, dá novas regras justamente para que seja possível homens pecadores conviverem uns com os outros. Meu irmão, minha irmã, você está em um pós-dilúvio pessoal? Por exemplo, sobrevivendo depois de falhas, fracassos, crises, saiba que a bênção de Deus sobre sua vida não foi revogada. Ela continua, mas é claro, continua com novas regras de segurança. Às vezes, o que precisamos fazer para evitar novos desastres é mais disciplina, vigilância, responsabilidade moral. Não à toa, Deus deu novas regras para as pessoas. Veja que se repete a ordem pela multiplicação. Assim como em Gênesis 1, Deus mandou se multiplicar, após o dilúvio, o mandamento continua. Isso aqui vai receber um eco lá no Novo Testamento, na Grande Comissão, quando Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Se antes o homem tinha de tomar o mundo para habitá-lo, na era da igreja ele tem de tomar o mundo para evangelizá-lo. É claro que temos o perigo de fazer uma má leitura aqui de Gênesis 9:1. Alguns podem pensar assim: no final Deus abençoa tudo o que fazemos mesmo. O homem pecou, aprontou, fez de tudo de ruim e Deus preservou com vida e Deus fez a humanidade continuar existindo. Não podemos perder de vista que isso é graça, é a graça de Deus. Sim, ele poderia ter destruído tudo, ali mesmo na época de Gênesis 6, mas não o fez por quê? Pela sua graça maravilhosa. Outra coisa também, perceba que a bênção, ela veio, mas veio com responsabilidade. Deus abençoa, mas exige certas coisas. Não é um caminho de mão única. A bênção vem e fica por isso mesmo. Não. Deus abençoa, mas ele quer obediência, ele quer responsabilidade, ele quer atenção à vontade dele. Infelizmente, no mundo, nós percebemos pessoas que acreditam que Deus só existe para atender aos nossos pedidos, mas não é assim. Deus, ele deve ser servido. Embora ele dê muitas coisas àqueles que o pedem, estes deveriam procurar saber qual a vontade de Deus e cumpri-la. Versículo 2 diz assim: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Sendo o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem uma coisa muito parecida com o Senhor, que é a função de governar. Isso foi dado somente ao homem e à mulher, sabia? Nem os anjos receberam essa condição. Aí eu pergunto, como é que você exerce autoridade?
Por exemplo, sobre sua família, sobre o seu trabalho, seus recursos. Você governa com consciência diante de Deus ou com exploração egoísta? Se nós somos governantes daquilo que Deus criou, a igreja deveria ser defensora da criação de Deus, não apenas da humanidade. Isso inclui cuidado ambiental, justiça animal, sustentabilidade. Sim, porque todas essas coisas, o clima, o meio ambiente, o reino animal, tudo foi Deus que criou. E como bons mordomos dele, deveríamos saber administrar todas essas coisas de forma correta. Se você é um chefe, tem empregados sob seu comando, pergunto, como é que você os trata? Como é que você trata a sua família? Como é que você trata seus animais de estimação? Com a consciência de que tudo pertence a Deus? Veja que evangelho não se trata apenas de salvação de almas, mas também de restauração de toda a ordem criada. Devemos nos preocupar com tudo que faz parte da criação de Deus. Em vez disso, infelizmente, muitos pensam que, porque Deus deu ao homem o controle e o domínio, podemos explorar tudo do jeito que quisermos. Completamente errado. Além disso, porque o pecado entrou no mundo, aí que devemos ser mais cuidadosos ainda. Afinal, antes do pecado, o homem e os animais podiam conviver pacificamente. Como seria mais fácil lidar com eles se ainda fosse assim, não é mesmo? Porém, por causa do pecado, houve uma ruptura na relação. Há um conflito agora entre homens e animais, o que dificulta o nosso trabalho e exige de nós mais cuidado, mais tecnologia, mais atenção. O que precisamos entender é que toda autoridade deve vir acompanhada de responsabilidade. Versículo 3: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Esse versículo ele bate de frente com uma realidade que temos nos nossos dias. Hoje é até moda dizer que o homem não pode comer muitas e muitas coisas. Não é correto. Dizem que deveríamos viver apenas de vegetais ou coisas assim. Eu pergunto, você deixa que as tradições humanas, sejam elas religiosas, culturais, modistas, definam a sua consciência ou você busca a vontade de Deus? Essas dietas muito restritivas, práticas ascéticas, essas modas espirituais, entre aspas, elas são bíblicas ou apenas culturais, temporais, restritas a um determinado momento da história? Meu irmão, minha irmã, a igreja ela deve ser libertadora, não legalista. Não devemos impor sobre as consciências aquilo que Deus não impôs. É completamente diferente você encontrar uma norma que Deus estabeleceu de uma norma estabelecida pelos próprios homens. Ah, mas eu sou livre para adotar tal e tal dieta. Tudo bem, desde que você não queira impor essa dieta sobre as pessoas em geral. O evangelho, ele liberta de escravidão e tradições humanas, conforme Colossenses 2, versículos 16 a 23. Você deve ter notado até aqui que Deus não é um Deus de extremos. Ele não permite tudo, mas também não proíbe tudo. Infelizmente, não são poucos os que fazem confusão entre liberdade e libertinagem. Qual é mesmo a diferença, professor? A diferença é que a liberdade lícita, aceitável a Deus, é aquela que está dentro da sua lei. Libertinagem é quando os limites são ultrapassados, as regras são ignoradas e o homem faz além do que ele poderia ou deveria fazer. Versículo 4: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Sabe por que a pena de morte só poderia ser aplicada por Deus? Porque Deus é o Senhor da vida. É Ele quem decide se pode matar ou não e como isso deve se dar. Não temos o direito de tirar nem mesmo a nossa própria vida, com base nesse princípio de que a vida pertence a Deus. Daí porque também o crente em Cristo é contra aborto, porque se que está dentro do ventre de uma mãe é um ser vivo, não essa mãe
nem ninguém mais que pode decidir matá-lo de acordo com sua própria vontade. Ora, se Deus é o Senhor da vida e da morte, ele pode sim estabelecer a pena de morte em alguns casos, como acontece aqui neste trecho, ou simplesmente proibir o homem de comer um animal juntamente com seu sangue. Eu expliquei durante o estudo que, na época dos sacrifícios do Antigo Testamento, o sangue do animal deveria ser reservado para o altar, para ser derramado sobre o altar, porque sangue simboliza vida, e o ritual só estaria cumprido se seguisse essa regra. Daí porque hoje mesmo não há qualquer problema em comer um animal com seu sangue, porque os sacrifícios acabaram após o sacrifício perfeito e definitivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há pessoas tão ignorantes que chegam até a proibir transfusão de sangue, como as testemunhas de Jeová, entendendo que receber sangue seria o mesmo que comê-lo ou tomá-lo, como diz a Bíblia. Que coisa, hein? Desde quando o sangue que é doado a alguém tem o mesmo destino do sangue que é comido ou tomado numa refeição? Sangue ingerido tem outro destino. Ele serve de alimento e depois será descartado nos dejetos fecais. Já o sangue que é doado, ele serve para preservar vida. Ele entra na circulação do corpo humano. Coisas completamente diferentes. Versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Você sabia que nós teremos de prestar contas a Deus por aquilo que ele exige de nós nesta vida? Aqui ele fala claramente: requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Perceba que nem os animais escapam dessa prestação de contas. De todo animal requererei, ele diz, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. E por que, professor, Deus diz que vai requerer a vida de homens e animais? Em que casos isso acontece? A explicação vai vir no versículo 6, que diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus aqui estabeleceu a pena de morte para o assassino, para aquele que tira a vida do seu próximo. E sabe qual a razão que Deus dá para isso? Simplesmente que o homem foi feito segundo a sua imagem. Em outras palavras, o fato de termos sido feitos à imagem de Deus já nos dá a dignidade suficiente para não sermos mortos, entende? Deus considera que o homem é tão precioso entre as demais criaturas, devido ao fato de ser feito à sua imagem e semelhança, que este não pode ser menosprezado a ponto de ser morto por um igual. Como é que você vê a si mesmo, hein? Como imagem de Deus? Você entende que tem dignidade simplesmente por causa disso? E como você vê o seu próximo? Aquele que é diferente de você, que às vezes te ofende, do qual você discorda. Você consegue ver a imagem de Deus nessa pessoa que muitas vezes você rejeita? A igreja, ela deve ser defensora da dignidade humana em todas as circunstâncias. Isso inclui oposição ao racismo, ao abuso, à exploração, à desumanização, e isso inclui compaixão pelos condenados e reconhecimento de que ninguém é irredimível, porque o homem, ele tem valor inerente, valor próprio, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, não há pessoas inferiores a você, não. Assim como você, assim como eu, todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se alguns são condenados, são presos, são castigados, isso acontece pelo que fazem, por crimes que cometem. E aí já é uma questão de justiça. Por isso que quando alguém mata outra pessoa, deve morrer, justamente para que leve a sério o cometimento desse crime. Agora temos que ir com cuidado aqui. Às vezes a pessoa lê esse texto e pensa que foi dada uma ordem de Deus para que se possa matar à vontade. Não.
preste atenção no texto. A pena de morte aqui foi estabelecida em caso de homicídio. Segundo lugar, mesmo um homicida, ainda que ele tenha que pagar à justiça pelo crime cometido, isso não significa que ele não seja um alvo da redenção de Cristo, da salvação em Cristo. Uma pessoa condenada à morte pode garantir a vida eterna aceitando a Cristo como Salvador. Daí porque é válido, sim, pregar aos que estão presos. Isso também nos leva a não perder de vista o fato de que mesmo criminosos são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, para que evitemos torturas em prisões, abusos. O criminoso deve pagar apenas pelo crime que cometeu. Não deve ser tratado como uma coisa, como um objeto, não deve ser pisoteado e humilhado quando estiver pagando uma penalidade. Por isso também que todas as pessoas merecem um processo justo, um julgamento dentro da lei. É por isso que Deuteronômio exige a presença de testemunhas. Nos dias de hoje nós chamamos de o devido processo legal, direito à defesa e coisas assim. Versículo 7, o último que fecha o inclusio da preservação, repete as palavras do versículo 1, lembra? Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Deus queria que a vida se espalhasse pelo novo mundo pós-dilúvio. Qual é a sua atitude diante da vida, hein? Você é pró-vida ou pró-morte? Você investe em multiplicação de filhos, de discípulos, ou em acúmulo pessoal, pensando só nos seus próprios interesses? Quando nós lemos esses textos em que Deus fala para nos multiplicarmos, povoarmos a terra, habitarmos nela, isso são valores que dizem respeito à família, apoio a casais, cuidado com crianças, tudo está incluído. Isso inclui também mentorado, discipulado, transmissão de fé às gerações futuras. Não é apenas colocar filho no mundo, não, para ocupar um pedaço de terra. É colocar um filho que receba as orientações da palavra de Deus. Filhos com os quais possamos andar, como diz lá em Deuteronômio, ensinando a palavra do Senhor. Ah, professor, mas hoje em dia não precisa mais haver essa multiplicação, porque a terra já tem gente demais, não é mesmo? Sim, mas a grande comissão, ela fala também de uma multiplicação, só que uma multiplicação espiritual. Ela diz: fazei discípulos de todas as nações. Podemos terminar aqui esse trecho dos versos 1 a 7 com algumas observações importantes. Primeiro, se a multiplicação visava a ocupação da terra, e ela já está bem ocupada nos nossos dias, com cerca de 8 bilhões de habitantes, então esse foi um mandamento circunstancial. Casais não são obrigados a ter um número indefinido de filhos hoje. Não. O importante é saber que mesmo que tenhamos apenas um filho, este é, como diz a Bíblia, uma herança do Senhor. Além disso, é importante saber que mesmo aqueles que resolvem literalmente se multiplicar, ter filhos sem fim, é preciso tê-los com cuidado, com condições. Não adianta nada ter 10 filhos e só ter condições de alimentar 4. O importante aqui no final é saber que Deus sempre tem orientações para a nossa vida neste mundo. Ele já as tinha antes do dilúvio, mas como vimos aqui, as regras continuam após o dilúvio e até os nossos dias.